Depois de lavar os pés dos discípulos, Jesus lhes disse: em verdade vos digo, o servo não está acima do seu senhor, e o mensageiro não é maior que aquele que o enviou. Se sabeis isto e o puserdes em prática, sereis felizes. Eu não falo de vós todos, eu conheço aqueles que escolhi. Mas é preciso que se realize o que está na Escritura: aquele que come o meu pão levantou contra mim o calcanhar. Desde agora vos digo isso antes de acontecer, a fim de que quando acontecer, creiais que eu sou. Em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, me recebe a mim, e quem me recebe... Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, nesta primeira leitura, a palavra nos diz que Paulo chega a Perge da Panfilha. E ali é pedido que alguém fale, depois que eles abrem as Sagradas Escrituras, que alguém fale algo para aquele povo. Que alguém levante-se e dê uma palavra àquele povo. E Paulo se levantou. E a palavra que ele deu de alegria para aquele povo foi lembrar do amor de Deus. Deus que salvou o seu povo, que ficou 40 anos no deserto. Deus que conduziu, que deu juízes. Deus que deu o profeta Samuel. O povo pediu um rei, recebeu Saul. E assim vai, até chegar a João e chegar a Jesus. A palavra que Paulo deu de consolação para aquele povo foi Jesus. A palavra para a consolação da tua vida é essa mesma palavra, Jesus. O nome mais doce dos teus lábios é Jesus. Nos instantes mais complicados ou mais felizes, é esse nome que tem que estar nos seus lábios. Se é nas alegrias, poder dizer: Senhor, que eu não desfrute de nenhuma alegria fora de Ti, pois não há felicidade fora da Tua presença. E nos momentos difíceis, Senhor, que eu não tente superar as dores fora de Ti, e que em Ti eu consiga secar todas as lágrimas, me levantar e continuar a seguir. Ainda que o nome de Jesus seja conhecido, dito em tantos lugares, Jesus não é conhecido pelos corações. Porque tantas pessoas simplesmente ficam na pronúncia da palavra Jesus, na canção que é cantada, mas não tem um encontro verdadeiro com o nosso Senhor Jesus Cristo. Você está aqui nesta quinta-feira de adoração. Tantas igrejas hoje no mundo inteiro abertas para que os seus fiéis possam adorar. Mas muitos não entendem o que é o sentido da adoração. Por que eu vou ficar diante de Jesus ali sacramentado em silêncio? Qual que é? O que tem, gente? Não acontece nada, eu nem sei como é que faz. E nós temos a catequese, nós temos a formação, mas muitas vezes a gente acaba passando e não viveu de verdade a oração, não viveu aquele verdadeiro encontro com Jesus. Pois quando a gente teve esse encontro, a gente entende o que é uma adoração, o que é uma oração bem feita, o que é o encontro, o que é aquele clamor do Espírito, o que é aquela força que só Deus pode nos dar. E Deus é tão bom que Ele reúne o seu povo, estando ali pessoas que estão mais próximas dele, pessoas que estão mais distantes, e estando ali santos ou não santos, justos ou injustos. Ele quer que todos se encontrem com o seu sagrado coração. Entenda uma coisa: Deus deseja a tua presença com Ele. Ele não precisa de ti. Ele continua sendo Deus, com você ou sem você. Mas Ele quer, porque Ele ama. E quando a gente ama, nós queremos nos unir. Não é simplesmente querer o bem do outro, mas é querer a união. Deus quer que você se una verdadeiramente a Ele. É uma alegria receber os jovens depois do encontro, como teve, do FAC. Porque é para o encontro. E esse encontro tem que ser vivido, renovado todos os dias. Não pode ser simplesmente uma euforia de uns momentos bons vividos. Deus me chama a uma conversão. E o meu coração tem que se unir ao coração dele. Quantos jovens que ainda não conhecem o amor de Deus? E por isso que vão se perder em ideologias,
vão perder o sentido da vida, porque ainda não se encontraram com Cristo. Quando nós temos esse Deus aqui reinando em nós, a gente vê tudo de uma forma diferente. Nós temos um sentido para lutar. Não é simplesmente pelos meus sonhos, que a gente pode tantas vezes dizer assim, pelos meus planos, pelos meus sonhos, pela minha família, pelo meu trabalho, pelo meu futuro. Aquele que é cristão, ele diz, por Deus, por Cristo, pelo céu, para que eu chegue na vida eterna. Então ele faz as coisas que têm que ser feitas, mas o sentido real de tudo é agradar a Deus. Tanto que se tem alguma coisa que me tira da presença de Deus, que não agrade o Senhor, não deve agradar o coração do cristão. Não agrada. E como Deus revela isso? Você fazendo uma oração íntima, Deus mostra para você aquilo que na tua vida tem agradado a Ele, e aquilo que na tua vida tem te dividido dEle, te separado dEle. E o que fazer? Obedecer ao Senhor que fala conosco. Às vezes a gente não quer escutar a Deus, porque a gente não quer escutar a verdade, para poder obedecer essa verdade. Os santos assim diziam, verdade conhecida, verdade obedecida. Eu entendi o que tem que ser feito, assim deve ser. Quando meu pai passava um trabalho para mim, tem que podar tal coisa, limpar tal coisa, tal. Entendeu? Entendi. Depois estava tudo errado. Você não falou que tinha entendido? E assim a gente fala, palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Entendeu o evangelho? A gente é chamado a compreender a palavra, a viver esse encontro com Jesus, mas tantas vezes, na hora de cumprir as tarefas da vida, na hora de dar conta da oração, na hora de ser piedoso, na hora de poder servir o outro, nós vacilamos. Na hora para se afastar do pecado, fugir da tentação, a gente vacila. Deus é aquele Pai que vai mostrar para nós que nós vacilamos, o Espírito Santo mostra a ponta, mas dá uma destra. Mas é para você se levantar. Mas é para você ser transformado. É para você ser realmente iluminado, para não mais voltar ao erro. O evangelho de hoje, o nosso Senhor acabou de lavar os pés dos discípulos. Aí ele vai falando, né? Além de falar dessa unidade com o coração do Pai, daquilo que deve ser cumprido pela Sagrada Escritura, ele diz que alguém que toma o pão com ele vai traí-lo. Você imagina, Jesus, ele lavou os pés dos discípulos, sabendo que na hora da cruz eles iam tudo dispersar. Ele lavou até o pé de Judas. Você imagina que situação? Imagina se é você sabendo de tudo. Mas você não lavava nada. Ele não lavava, sabendo o que ele ia fazer. Mas olha esse amor. Ele lavou o pé de cada um deles com o mesmo amor, com a mesma entrega. Olha para eles, ele sabe que ele vai ser traído dali. A maior dor de traição não é de uma pessoa que não nos conheça, não seja próximo de nós. A maior dor é daquele próximo, daquele que está junto a nós. E aí é interessante que a gente escutou o evangelho de São Tomé algumas semanas, e a gente vai questionar, né? Nossa, São Tomé só acredita vendo. Somos nós. Duvidamos tanto da graça de Deus. A gente precisa de uns milagres assim acontecendo para a gente dizer, é mesmo, hein? É Deus aqui conosco. É Deus. Então nós somos muito parecidos com Tomé. Agora tem uma coisa que a gente tem que elogiar Tomé. Tomé foi sincero. Ele disse, eu não creio, eu preciso ver. Tem gente que diz que crê e crê nada. Tem gente que fala para os outros que acredita, mas não acredita. Tem gente que finge ter piedade, mas não tem. Então Tomé foi verdadeiro. Ele disse aquilo que era verdade do coração dele. E hoje a gente reza, São Tomé, rogai por nós. Ou seja, vivendo, apresentando o teu coração sincero, ele se converteu. Também imagina o tamanho da chaga que ficou diante dele. Põe tua mão aqui. Meu Deus do céu, eu caía. Eu não ia conseguir colocar a mão, eu já ia cair já com aquela chaga aberta na minha frente. Ele foi, ele tocou a chaga. Ele viu. Quando você perceber que você não está crendo na palavra de Deus, o que você tem que fazer? Peça para o Senhor. Eu preciso tocar as tuas chagas, Senhor. Peço encontro íntimo com Jesus. Jesus, eu não estou acreditando. Eu não estou crendo verdadeiramente na tua presença. Eu não estou realmente sentindo que estás aqui comigo. Senhor, eu te peço, dá-me a graça. Dá-me a graça. E vai ser lindo, que você vai ver a chaga de Jesus te tocando. Assim foi comigo, tantas vezes. Tantas vezes, assim com... Eu sabia já que precisava seguir a Deus, e Santo Tamir estava na busca. E ainda assim, vinham umas dificuldades.
Eu falei, Senhor, o que tu queres? O que tu queres? E em cada dificuldade Deus mostrava, eu estou contigo. Eu lembro um dia que eu tive uma viagem do mestrado, na época da faculdade, e eu tinha que voltar a tempo, porque eu tinha apostolado, tinha que pregar para os jovens e tal, desde aquele tempo já missão com a juventude. E aí, eu vou lá, chegar a tempo para poder comprar a passagem, depois de chegar do aeroporto, a passagem de ônibus, para poder voltar para o interior de São Paulo. Era meia-noite o último ônibus. Eu cheguei meia-noite e 10, perdi por 10 minutos. E tive que ficar ali naquela rodoviária. Só por Deus, né? Enfim, no final da manhã em que eu fui comprar a passagem, fui lá passar o cartão, não tinha nada. Falei, Senhor, foi tudo agora do cartão de débito. O que eu faço? E eu preciso nesse ônibus exatamente, porque eu tenho que dar conta de uma missão que tu me destes. O que fazer? E aí nessa hora já começa uma coisa assim, uma revolta. Eu estou servindo a Deus, né? Mas eu não deixava isso tomar meu coração. Não, Senhor, eu creio que estás comigo. E o servo não é maior que o seu Senhor. Não é maior. Eu não sou nada não, Senhor. A missão é tua, né? A obra é tua. Se é para passar por essa situação, eu vou passar. Satanás não vai colocar uma palavra contra o meu Deus nos meus lábios. Se é para passar por uma tribulação agora, atrasar, sim, vou viver o que tem que ser vivido. E aí, eu saí de frente do caixa eletrônico, e eu falei, não, vou voltar lá. Para quê? Como se fosse acontecer um milagre. Aí ia cair o valor, exatamente. Eu não percebi que tinha, a passagem não ia dar conta ali do valor. Falei, agora. E fiquei olhando para o caixa eletrônico e falei, Senhor, o que tu queres? Nesse instante, eu falei, será que eu creio mesmo que Deus pode mudar toda a realidade? Nesse instante, toco meu celular. Sim, irmão, tá tudo bem? Eu falei, sim, tá. Eu falei, não, eu estou diante de Jesus aqui, o Santíssimo, e Ele falou para ligar para você. Você está precisando de alguma coisa? Ele, dinheiro, né? Eu expliquei a situação, falou, estou comprando sua passagem agora. Deus me permitiu tantas vezes ver que Ele não tinha me abandonado. Em momentos assim que parecia que não ia ter uma saída, e Deus disse, não, eu sou o caminho, eu sou verdade, eu sou vida. Quando a gente tem um encontro profundo assim com Jesus, aquele toque que Ele dá, a gente se apaixona, a gente vê a beleza de Deus. Mas depois é difícil sentir o peso da cruz, as pedras no caminho, os espinhos. Como que a gente vai perseverar? Clamando sempre fé. Todos que aqui estão, lembre-se, peça fé a Deus todos os dias. É uma oração simples, dá-me fé, Senhor, dá-me fé. Eu falei esses dias que, além de pedir a fé, nós podemos aumentar a nossa frase, dizendo, Senhor, dá-me fé e a perseverança em te buscar, para que a gente nunca abandone o santo altar de Deus. Independente daquilo que aconteça, creia. Pode estar difícil, mas creia. O mundo vai questionar, você não vai saber responder, mas você não precisa dar resposta para o mundo. Você precisa dar um coração a Deus. Tem gente que vai questionar, eu não sei mesmo. Agora uma coisa eu sei, que o meu coração não me pertence mais. Meu coração pertence a Jesus. E se meu coração pertence a Jesus, eu não vou me perder. Ele vai me conduzir, pois eu tenho um Senhor. Nós estamos aqui hoje, especialmente nessa quinta-feira, rezando para que Deus nos dê uma fé eucarística. Você precisa crer que Jesus está presente nesse altar. Muitos vêm para a fila da comunhão assim, dispersos, participam da missa dispersos. Eu lembro o dia que um jovem falou, olha, eu não creio muito no mistério da Eucaristia. Eu falei, não, só peço para acreditar. Aí, no momento, ele chorou tremendamente durante a missa, porque ele falou que viu um homem ensanguentado atrás do altar. Tinha um homem ensanguentado atrás do altar. Que homem ensanguentado? Ele viu o próprio Cristo, porque o sacerdote ali é esse homem ensanguentado, que apresenta a carne de Deus, o sangue de Deus. Mas foi um momento que Deus permitiu. Para quê? Para que ele cresça. Deus é tão bom que apresenta a chaga para Tomé acreditar. Eu não sei o que Deus ainda precisa fazer para você acreditar, mas peça a Ele fé. Diante desse altar, nós aqui reconhecemos a nossa pequenez. Senhor, nós não somos nada, mas nós cremos em Ti. És o nome mais belo da minha vida.
meu Salvador, Jesus. Hoje nós rezamos ainda especialmente pela nossa juventude, para que seja uma juventude fiel a Deus. Os jovens estão se perdendo tanto, tantos jovens que novos já desistem de viver. Quando eu atendi o caso de um suicídio, a menina tinha 12 anos de idade, eu fiquei escandalizado. 12 anos de idade. A família destruída, uma jovem que participou de determinado encontro, porque Satanás, ele vai com toda ira, com toda raiva, para destruir a nossa juventude. Os jovens, vocês que estão aqui, vocês têm uma missão, que é de permanecer na presença de Deus. E permanecendo na presença de Deus, outros jovens poderão ir ao teu encontro. Porque o principal testemunho para levar um jovem para Deus é outro jovem que esteja em Deus. Então não tenha dúvida, tua alegria está nesse altar. Família que está aqui presente, pais e mães, a alegria da tua maternidade, da tua paternidade, está aqui nesse altar. É somente com Ele. E quando nós sofremos a dor das infidelidades, as traições, as perseguições do mundo, lembremos, o servo não é maior que o seu Senhor. Nós vamos passar também pela coroa de espinhos, vamos passar pelos algozes, vamos ser chicoteados, vamos ser perseguidos. Mas lembre-se que tudo isso foi vencido. A coroa de espinhos passou, o flagelo passou, mas a ressurreição permanece eternamente. Você nasceu para esta graça. Olha bem para o teu coração e faça o seu pedido de fé para Deus nessa Santa Missa. Nós estamos aqui no ápice do encontro, o encontro mais lindo, que é o santo sacrifício da missa. Que você só possa pedir essa graça de ter um encontro verdadeiro com o nosso Senhor, de modo a querer mais dele, porque ele tem muito mais para te dar, de modo a saber que você é casa de Deus. Ele em ti realiza maravilhas. Creia, não se afaste dele por nada. Permita que hoje ele apresente as chagas e não tenha medo de tocá-las, pois quando você toca as chagas de Cristo, ele cura as tuas feridas. Peçamos à Virgem Santíssima que interceda por nós. Nós vamos agora diretamente para o ofertório. Coloque o teu coração nesse altar, confiando ao Senhor a tua vida, e certo de que Ele te trouxe aqui para te encher de uma fé mais firme que vença o mundo.